Uma Tipper! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez, como vocês viram aí no título, serei entrevistada pelas Uma Tippers. Pois é, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e o título era o seguinte: se a senhora pudesse me entrevistar, qual pergunta faria? E aí eu pedi para as Uma Tippers mandarem assim perguntas super legais ou mandarem aquela pergunta que elas sempre quiseram fazer e aí eu separei algumas aqui para poder responder em vídeo para as senhoras. E assim, não sei se vocês estão notando se a minha voz está um pouco rouca ou não, mas estou gravando esse vídeo no dia 2 de março, sim, no último dia ali desse feriado que foi maravilhoso aqui. Eu consegui finalmente descansar depois de 84 anos e meu corpo achou que era um ótimo momento para poder ficar doente. Então ontem eu tava bem ruim, anteontem eu tava pior ainda. Agora estou melhorando, mas tô com a voz meio rouca ainda e tossindo bastante. Então assim, já prevejo que irei sofrer um pouco na edição deste vídeo, pois vão ter muitos cortes assim, ó, pausa para Emily tossindo, entendeu? Aí corta do vídeo e continua a edição. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Um momento emocionante que você viveu com uma tipo? Olha, se eu paro para pensar, eu acho que o primeiro momento que me vem à mente foi no lançamento. Gente, com licença, passarinho, quero gravar. Continuando. Então, o primeiro momento que me vem à mente, sem dúvida, é o lançamento dos planners desse ano, que aconteceu, na verdade, no ano passado. E aí eu lembro que foi o primeiro lançamento que foi assim, do jeito que eu sempre sonhei. Porque eu, assim como muitas empreendedoras que estão assistindo esse vídeo, tenho certeza que sempre tiveram aquele sonho de fazer um lançamento e aí começar a bombar de pedidos, e um pedido atrás do outro, e ter um faturamento que nunca teve antes, e coisas esgotando. E foi o que ocorreu no lançamento dos planners. Eu lembro que eu trabalhei muito nesse lançamento, assim como em todos os outros, né? Só que o lançamento de planner a gente sabe que é muito mais trabalhoso, a gente passa meses e meses naquilo. E o planner desse ano, comparado ao planner que foi lançado ano retrasado, para 2021, sofreu assim um glow up imenso. Tiveram páginas coloridas na parte interna, ele vem dentro de um envelopinho, vem com vários mimos e tudo mais. Então eu fiquei muito feliz de ver a minha evolução e fiquei muito feliz de ver esse retorno em todo o esforço que eu botei nesse lançamento. Eu lembro que quando eu fui liberar o site, teve aquela correria de lançamento, né? Tipo, coisas dando errado de última hora e eu correndo pra terminar tudo. Eu lembro que o lançamento estava previsto para acontecer 10 horas no site, e aí eu acho que eu fui liberar o site, eu acho que foram tipo umas 10h15, então atrasou bastante porque quem tava assim preparado para comprar o planner já tava no site 5 para as 10, entendeu? 9h30, as mais ansiosas, já tava todo mundo lá no site e eu correndo para terminar as coisas de última hora e passando nervoso, pensando, meu Deus do céu, me ajuda, senão eu vou ter um treco aqui. Já pensou se eu tenho um treco, eu caio aqui? E todo mundo lá esperando o lançamento, cadê o lançamento, entendeu? E aí eu lembro que quando eu olhei no Google Analytics, tava lá, tipo, 25 pessoas no site. E eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, 25 pessoas no site esperando pra comprar. E aí eu lembro que quando eu abri o site, gente, foi surreal. Foi pedido atrás de pedido, aquele barulhinho de venda da Nuvem Shop, sabe? Quem usa a Nuvem Shop sabe que toda vez que a gente faz uma venda, faz um barulhinho de dinheiro caindo na conta. E aí foi vindo pedido. E eu fiquei chocada. Eu, assim, juro, eu fiquei chocada. Eu chorava, cada pedido que vinha, eu falava, meu Deus do céu, e eu chorando. E aí eu tô emocionada, eu falei, vou ligar pro boy pra contar. Só que, tipo assim, o boy tava indo pro trabalho. E aí, pensa, ele chegou no trabalho, 50 mil ligações perdidas da Emily, entendeu? Ele ficou super preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa. E aí eu lembro que eu liguei pra ele e eu falei, menino, a gente se chama assim, tá? Aí eu falei, menino, você não vai acreditar. Ele falou, que foi? Eu falei, eu acabei de faturar em 1 hora o que eu geralmente faturo no mês. E aí ele ficou, mentira. Eu falei, meu, pois é. E aí eu lembro que ao longo do dia, tipo assim, o boom de vendas foi no momento que eu lancei mesmo. E aí ao longo do dia foram tendo mais algumas vendas. E eu lembro que toda hora eu tirava print do faturamento e mandava pra ele. Ele falou, meu, se continuar assim, vai bater tanto só hoje, hein? E aí acabou que a gente bateu o que ele tinha falado. Enfim, foi isso. Eu acho que foi um momento mais emocionante que eu vivi na Uma Tipo até hoje, porque foi um momento que eu fiquei, caramba,
tô colhendo os frutos de todo o meu esforço nesses planners, de todo o meu esforço na Uma Tipo. Próxima pergunta, que nessa última eu já falei demais, se pudesse olhar para a Emily do passado, o que diria a ela? Olha, eu acho que a Emily do passado estaria muito orgulhosa de mim hoje e muito feliz. Mas o que eu diria para essa Emily do passado é que é bem clichêzão, mas dias melhores virão. Não vou ficar entrando em assuntos pessoais, mas a Emily do passado teve momentos muito difíceis na vida dela. Não é à toa que eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 22 anos. E eu acho que a Emily do passado se orgulharia muito em ver a Emily de hoje estando bem, na medida do possível, né? Morando sozinha, tendo sua própria empresa, pagando suas próprias contas, trabalhando com o que ama, tendo fãs da sua marca. Olha que surreal isso, pensar que, tipo, aquela Emily adolescente lá de tantos anos atrás, onde que ela ia pensar que ela ia ter uma marca onde ela teria fãs, que são as Uma Tippers maravilhosas, onde ela receberia tanto carinho. Mas eu acho que eu diria isso, dias melhores virão, você ainda tem um mundo inteirinho para conquistar, isso aqui é só o começo. Próxima pergunta, como foi mudar o nicho da empresa para a papelaria? Olha, eu diria que não foi tão difícil assim. Vou explicar para quem chegou há pouco tempo e não sabe. Antes de ser uma papelaria, a Uma Tipo era uma conta de lettering no Instagram, onde eu, Emily, artista de lettering, compartilhava minhas artes. Então, eu fazia as artes, fotografava, compartilhava. Eu também aceitava encomendas de plaquinhas, quadros personalizados, fazia paredes comerciais também, enfim. Aos poucos, eu fui sentindo a necessidade de escalar o meu negócio, ou seja, de otimizar processos para ele poder crescer mais. Só que no personalizado é muito difícil você escalar. Então eu lembro que aos poucos eu fui fazendo algumas mudanças para escalar. Então, por exemplo, antes o contato com o cliente era, ele mandava um direct para mim ou WhatsApp falando, eu queria encomendar um quadro. Eu falava, oi, tudo bem? Como seria esse quadro? Aí ele falava quadro, aí perguntava a cor, perguntava isso, perguntava aquilo. Aí pegava o endereço do cliente, o CEP para calcular o frete. Então assim, muito demorado o atendimento. E aí, o que eu fiz? O primeiro grande passo que eu dei foi criar um site para Uma Tipo, onde ainda assim era relativamente manual a forma de fazer as encomendas. Por exemplo, eu cadastrava lá, flâmula personalizada. A pessoa mandava a frase que ela gostaria, eu fazia um rascunho. Então, tipo assim, a pessoa já entrou no site, fez a compra da flâmula, já mandou a frase que ela queria, eu já tinha o endereço dela, os dados. Então, o que eu fazia? O rascunho da flâmula, com o CEP dela, eu já calculava o valor. O site calculava automaticamente o valor do frete. Então, depois que eu fazia o rascunho, né, eu mandava por e-mail para ela a foto desse rascunho para ela poder aprovar. Eu fazia o rascunho, passava para o computador, aplicava no Photoshop como se eu tivesse feito na flâmula e mandava para aprovação. Ela aprovando, eu terminava a flâmula, né, fazia manualmente, embalava e enviava por correios. Esse foi o primeiro grande passo que eu dei para poder otimizar. Só que aí eu fui percebendo que com o tempo eu já não estava mais com aquele mesmo amor e alegria de antes para fazer as encomendas. E aí foi quando eu decidi fazer essa mudança de nicho. Só que essa mudança foi gradual. Então no site eu comecei a inserir alguns produtos de papelaria. Eu lembro quando eu lancei a primeira coleção de papelaria da Uma Tipo, que mesmo mudando o nicho, ainda assim tinha uns letterings nas capas dos cadernos e tudo mais. Eu lembro que essa primeira coleção foi bem manual. E aí eu fui lançando e eu percebi que eu ficava mais feliz quando surgia uma venda que era de produtos já prontos, onde era só eu pegar do estoque, embalar e enviar. E quando surgiu uma venda de produto personalizado, eu já ficava meio desanimada, sabe? E aí eu lembro que essa mudança ocorreu foi num período ali que era... Eu acho que a gente estava na metade do ano, fim do ano, e aí foi quando eu comecei a avisar. Eu falei, gente, a partir do momento que virar o ano, que começar o ano seguinte, a gente não vai mais aceitar encomenda personalizada na Uma Tipo. Então aproveitem agora para fazer suas encomendas. Eu lembro que eu dei desconto nos produtos personalizados, e aí virou o ano, eu mantive aquilo, porque se você não mantém a sua palavra ali, toda vez que vir alguém pedir um personalizado, você vai aceitar.
E aí você nunca vai parar de fazer personalizado. E aí eu lembro que chegaram a surgir pessoas falando, perguntando personalizado, eu falei, ó, eu não faço mais. Às vezes quando era algum amigo mais próximo, eu abria uma exceção e falava, ó, eu posso fazer pra você, mas é só dessa vez, eu não farei mais. E aí foi quando eu fiz essa transição. Então, eu acho que não foi difícil, tipo assim, foi tranquilo pra mim, porque eu não mudei bruscamente o nicho, eu ainda mantinha o lettering nos produtos, então as pessoas compravam produtos com lettering de mim. Agora eu tinha produtos de papelaria com lettering e eu não fazia mais o personalizado. Demorou muito para as pessoas entenderem, tipo assim, as pessoas continuavam vindo perguntar se fazia personalizado, se eu não fazia o caderno personalizado com lettering da maneira que ela gostaria. Então eu tive que ter muita paciência e ficar sempre explicando que não trabalhava mais com personalizados até as pessoas entenderem. Ainda hoje as pessoas procuram uma tipo perguntando se faz personalizados? Sim, não porque são pessoas daquela época, mas porque as pessoas chegam em todas as papelarias e elas estão acostumadas com aquelas papelarias personalizadas. Eu não sei se elas leem papelaria criativa e associam com personalizado e acham que a gente faz personalizado, mas seguimos aí. Próxima pergunta, essa pergunta é mais pessoal. Perguntaram qual lugar você gostaria de viajar? E, gente, eu morro de vontade de viajar para a Europa, de fazer um tour por lá, de conhecer vários países da Europa. E eu não sei porque essa coisa com a Europa não é uma coisa tipo assim, viajar para a América do Norte, não, é para a Europa. Eu nunca viajei internacionalmente, eu inclusive nunca andei de avião, um fato sobre mim. E é uma coisa que eu morro de vontade, e eu sei que é só questão de tempo até eu conseguir ter essa conquista, essa realização desse sonho com o meu trabalho. Eu acho que eu vou ser aquela pessoa emocionadíssima, que quando chegar em outro país eu vou ficar tipo, meu Deus, não acredito que eu tô aqui. Sabe quando não vai cair a ficha? E complementando essa pergunta, se eu não tivesse uma tipo, eu tenho certeza que eu já teria ido embora para outro país para construir a minha vida lá. Eu estava até conversando, que eu comentei com vocês, para quem acompanha uma tipo lá no Instagram, que uns amigos do boy vieram para cá, para o Brasil, né, para poder visitar o pessoal. Eles estão morando há 5 anos fora. E eu falei, nossa, vocês estão me dando gatilho para abandonar uma tipo e ir embora, começar minha vida do zero. Porque, juro, gente, vontade é o que não falta. Mas eu acho que eu não teria coragem de largar uma tipo, mas é uma coisa que eu morro de vontade de morar fora. Quem sabe no futuro, né, quando a uma tipo estiver bem maior e, de repente, o trabalho que eu exercer na uma tipo me permitir estar em outro país, eu não me mude. Próxima pergunta. Quais os maiores perrengues que você passa para empreender? Olha, eu acho que Continuando. Eu acho que quando esse tipo de pergunta é feito para as empreendedoras, a maioria delas responde, sei lá, fazer tudo sozinha, quando o produto chega errado do fornecedor e tudo mais. E claro que eu aqui na Uma Tipo passo muito, muito por isso. Mas eu acho que atualmente o maior perrengue que eu passo para empreender e que é um perrengue que me acompanha desde muito tempo é empreender sofrendo de ansiedade. Quem sofre vai entender o porquê. Esse, sem dúvida, é o maior perrengue, porque hoje a minha ansiedade está muito mais controlada, mas em tempos atrás, quando eu tinha crises de ansiedade praticamente todos os dias, eu via o quanto isso me paralisava, o quanto eu não sabia lidar com aquilo, e aí muitas vezes eu precisava gravar um story falando alguma coisa, tipo, olha gente, passando para avisar, sei lá, que a gente já tem data para o lançamento dos novos produtos, vai acontecer tal dia. E às vezes eu tava tentando gravar, e sabe quando não sai? Quem grava story sabe, tem dia que você pega para gravar story, parece que você esquece como se fala o português, entendeu? Tipo, não sai. Você tenta gravar, tipo assim, umas 5 vezes o negócio, não sai, é impressionante. E aí, eu lembro que, tipo assim, às vezes eu precisava gravar um story e não saía, eu começava a ficar nervosa, eu começava a chorar de nervoso e eu ficava muito estressada. E eu lembro que era uma coisa assim, tá chorando de nervoso, e aí eu me recompunha e falava, não, agora vai. Aí eu tentava gravar de novo e aí não ia, e eu chorando de nervoso. E tipo assim, é uma coisa simples, é uma coisa besta. Hoje eu olho e vejo, que ridículo, chorando porque não tá conseguindo gravar um story. Mas na época era muito complicado pra mim porque eu não estava com a minha ansiedade controlada.
Eu acho que na época eu não tomava medicação, eu não fazia terapia nem nada, então, tipo assim, eu realmente estava meio que fora do controle, eu não conseguia controlar a minha mente. E a ansiedade muitas vezes me paralisava. E aí eu lembro de muitos momentos assim, de eu estar chorando de nervoso, estressada. Aí eu me recompunha e falava, tá, agora vai. Aí gravava o story, conseguia gravar, conseguia que, tipo, desse certo, conseguia falar tudo direitinho, postava, mas, tipo assim, era uma coisa que eu ficava muito me questionando. Falava, meu, olha o meu estado, olha como eu tô mal e nas redes sociais eu tô bem. É bem aquele meme do ir fora do story, como você tá. Eu tava daquele jeito, entendeu? Então, hoje, a minha ansiedade tá muito mais controlada, mas ainda é uma coisa que só quem tem sabe como é um problema, assim, cruel. É um problema que muitas vezes te tira do sério, faz com que você não consiga enxergar as coisas de fato como elas são. Um probleminha de nada vira um problema que é o fim do mundo e que você nunca vai conseguir resolver. Então eu acho que o maior perrengue que eu já passei e que eu passo e que eu ainda sei que passarei, infelizmente, e que a gente vai aprendendo a lidar, é a ansiedade. Gente, eu vou fazer uma pausa agora, que eu tô morrendo de fome. E aí o boy tinha falado que tava tendo feijoada lá na casa dele. E eu fiquei morrendo de vontade. Aí ele falou que ia trazer uma marmitinha pra mim. E eu tô real passando mal de fome. Eu acho que minha pressão até baixou. Então eu vou comer e aí eu volto pra responder as senhoras. Bom, gente, voltei do meu almoço, não estou mais morrendo de fome e vou continuar respondendo as perguntas das senhoras. Próxima pergunta: como você planeja seus produtos e lançamentos? Como é a sua escolha para eles? Olha, para responder essa pergunta, eu até peguei aqui um dos planners que eu utilizo para fazer fotos e tudo mais. Esse aqui é o Planner Rei, já está esgotado lá no site. Mas temos também o Planner Plain Things, que está disponível lá no site, tá bom, meninas? E também tem o Planner Feeling Good, que é com aquela capa rosinha. Tanto esse quanto o Feeling Good são planners não datados, tá? Então, seguindo o que eu tava falando. Eu gosto de fazer o planejamento dos lançamentos da Uma Tipo nessa parte aqui, ó, de planejamento anual. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Então, aqui, planejamento anual, tem um espaço para todos os meses do ano. E aí, eu gosto de fazer aqui. E aí, geralmente, eu vou fazendo assim, tipo, por exemplo, setembro é o mês de lançamento dos planners. Então, eu já sei que vai ter lançamento de planner. Então, o que eu escrevo aqui? Planner, eu já vou vendo o que mais eu vou lançar. Vai ter cartão de adesivos, vai ter algum produto combinando com o planner, vai ter isso, vai ter aquilo, eu já vou anotando. Então, setembro, eu já sei que tem lançamento. Novembro, geralmente, tem lançamento também, porque é aquela época de Black Friday. E aqui na Uma Tipo, a gente faz a Tipo Week. E aí, geralmente, é uma semana inteira de condições especiais e tudo mais. E aí, é legal fazer lançamento aqui também. Sei lá, qual outro período vai ter lançamento? Sei lá, junho, março. Aqui na Uma Tipo, geralmente eu faço cerca de 4 lançamentos no ano. E aí, eu defino quais vão ser os lançamentos. Eu já tenho meio que na cabeça quais os produtos que eu quero lançar naquele ano. Quero lançar um kit de cartela de adesivo, quero lançar mousepad, quero lançar isso, quero lançar aquilo. E aí eu vou meio que dividindo. Se eu vejo, por exemplo, um cuidado que eu tenho, que é um produto novo, que eu vou ter que procurar fornecedor, que provavelmente vai ter um tempo de produção maior, eu não vou colocar esse produto novo logo no primeiro lançamento do ano, porque pode ser que ocorra um atraso. Então eu deixo ele lá pro segundo, terceiro lançamento. Então é meio que esse cuidado que eu tenho. Então acho que eu já meio que respondi a pergunta, né? Eu já meio que tenho em mente o que eu vou lançar. Claro que às vezes você tá lá rolando o Pinterest, de repente você vê uma imagem que te dá uma ideia de um produto e você fica, nossa, é isso. Tenho a ideia, eu vejo aqui em qual lançamento eu posso encaixar esse produto. Às vezes, no meio do caminho, você define que um dos produtos que vai ser lançado lá no segundo lançamento do ano, você vai puxar para lançar com esse, porque vai ficar legal com isso e aquilo. Então, assim, eu me organizo quanto a isso, só que eu não fico tão presa àquele planejamento. Se eu vejo que tem a possibilidade de lançar uma outra coisa a mais, eu lanço. Se de repente já está planejado para aquele lançamento determinado produto, eu estou vendo que aquele produto não vai rolar, que vai atrasar tudo, nada me impede de pegar ele e jogar para o próximo lançamento. As próximas 2 perguntas são bem parecidas, então vou responder elas meio que juntas. Perguntaram como você se vê daqui uns 5 anos com Uma Tipo e como você se imagina daqui 10 anos em relação a Uma Tipo. Vamos lá, daqui 5 anos com Uma Tipo, eu imagino que a Uma Tipo já vai ter um escritório num espaço bem legal
E vai ser um espaço, assim, super a cara da Uma Tipo, com paredes coloridas, móveis coloridos, uma decoração super, assim, a cara da Uma Tipo. Eu imagino também que, obviamente, até lá teremos algumas funcionárias, então, de repente, um escritório com pelo menos umas 5 funcionárias, vão ter algumas responsáveis pela parte de expedição, né, que é embalar os pedidos e despachar. Talvez tenha alguém me ajudando na parte da criação das artes, na gestão das redes sociais. Não sei, dá pra imaginar bastante coisa. Alguém me ajudando no marketing, talvez. Então eu imagino Uma Tipo assim. E se não estiver com uma loja física já em funcionamento, eu imagino que estarei muito perto de abrir a loja física da Uma Tipo. Eu imagino também que a gente vai ter uma gama de produtos muito maior, então não vai estar focado somente em papelaria. Agora, atualmente, a gente não está só em papelaria, né? Tanto é que tem bottoms, tem mousepads, teremos eco bag, alguns novos produtos, mas eu imagino que até lá não vai ser uma marca tão vinculada à papelaria. Eu quero muito lançar produtos, sei lá, de decoração, produtos para casa, então imagino que vai estar bem legal até lá quanto a isso, porque quanto mais a empresa cresce, né, maior é o caixa, e aí você tem a possibilidade de lançar produtos mais diferentes, que muitas vezes os fornecedores exigem uma quantidade mínima relativamente alta. Então, para você lançar o produto X, você precisa pedir pelo menos 1.000 unidades. Então, ainda é uma coisa meio fora da realidade aqui da Uma Tipo, então eu imagino que até lá a gente vai poder mandar fazer produtos assim. Agora, daqui a 10 anos, caraca, é muito tempo. Daqui a 10 anos, eu imagino que a Uma Tipo já vai ser uma empresa que vai funcionar sozinha. Eu não vou precisar, de fato, estar lá todos os dias para ela funcionar. Vão ter pessoas para cuidar de despachar os pedidos, vão ter pessoas no atendimento. Talvez eu já tenha uma equipe de designers me ajudando, me auxiliando na criação dos produtos, porque eu não me imagino, claro que a gente fala isso agora, né, tem que ver lá quando estiver acontecendo mesmo. Eu não me imagino sendo somente, sei lá, a CEO da Uma Tipo e deixando o resto rodar sozinho. Eu quero muito estar presente ali na criação dos produtos, sabe? Eu não quero ficar só como uma chefe que coordena tudo, que cuida de tudo e, sabe, eu quero muito participar. É como eu digo, eu tô falando isso agora, que estou aqui numa empresa pequena, sonhando, acordada daqui a 10 anos, mas eu quero muito tentar manter isso. Sem dúvida, até lá já teremos lojas físicas, no plural, teremos mais de uma loja física. Eu imagino que uma dessas lojas físicas pode ser a principal, de repente a primeira loja física, que o escritório da Uma Tipo vai ser logo em cima. Eu achei muito legal essa ideia, porque eu vi a Lela Brandão, que ela tem a marca de roupas dela, né, que é a Lela Brandão Co. E aí a loja física dela funciona num espaço onde no andar de cima é o escritório. Então eu achei isso muito unir o útil ao agradável, sabe? Porque você não precisa ter 2 lugares distintos, o escritório e a loja, você tem que ficar indo pra lá e pra cá o dia todo pra resolver as coisas, tá tudo ali num lugar só. Então eu penso muito assim. Quem sabe daqui a 10 anos eu não consiga ir passar um tempo fora, já que a Uma Tipo já vai estar funcionando muito bem sem mim, vou conseguir de repente exercer o meu trabalho de outro país. Nossa, chique demais. E é isso. Nossa, é difícil pensar daqui a 10 anos porque é muita coisa pra acontecer até lá. Nossa, quando começar a contratar na Uma Tipo, eu quero muito poder contratar as Uma Tipers. Eu acho que vai ser, tipo, muito legal ter fãs da sua marca trabalhando com você. Nossa, é isso. E eu sei que até lá, sem dúvida, é uma coisa que, assim, modéstia à parte, né? Eu quero muito, tipo, ser reconhecida pelo meu trabalho no empreendedorismo, no meio do design também. Então, eu imagino já tendo participado de entrevistas com, sei lá, com grandes revistas. Próxima pergunta. Como a senhora organiza a sua rotina de trabalho? Bom, vamos lá. Não é nada muito assim, tá? Eu gosto bastante de me organizar utilizando o meu planner lindo, maravilhoso. Esse aqui é o Planner Daisy. Ele não está mais disponível lá no site porque ele já esgotou.
Mas aí, basicamente, eu gosto de, no fim de semana, né, aquele domingo à noite, enquanto a gente tá fazendo a nossa skincare, se preparando pra semana, eu gosto de fazer o planejamento da semana. Então, já anotar os dias que tem que enviar pedidos, os dias que vão ter post, o dia que tem que gravar vídeo pro canal, os dias que tem reunião e tudo mais, já organizo meio que tudo que eu vou fazer. E aí, tipo assim, eu realmente não vivo sem o meu planner, porque quando eu vou começar o meu dia, a primeira coisa que eu faço é abrir o planner e ver o que eu tenho pra fazer naquele dia. E ao longo dos dias, se eu vejo que tem um compromisso, uma tarefa que não vai rolar naquele dia, eu já passo ela pra um outro dia. De repente, alguma tarefa que eu consegui adiantar naquele dia, eu já risco, tava marcado pra amanhã, consegui fazer hoje, já risco e coloco e fiz hoje. Gente, eu gosto assim, ó. Se eu fiz uma coisa que não estava anotada no planner, eu vou fazer questão de anotar no planner e dar check logo em seguida, entendeu? Porque eu gosto de ver todas as coisas que eu fiz. Eu acho que dá uma motivação a mais você pensar, poxa, fiz uma tarefa que nem estava no planner. Então eu me organizo basicamente com o meu planner. Eu também gosto bastante de usar esse bloco aqui, que é o bloco Great Day, que inclusive ele volta muito em breve nas reposições e lançamentos de março. Eu gosto de usar ele para fazer lista de coisas, tipo assim, sabe aquelas coisas que não tem uma data para serem feitas? Tipo, você sabe que você tem que fazer, e aí talvez quando sobrar uma brechinha na semana você consiga fazer. Então eu gosto de ter ele sempre por perto, que é onde eu vou listando aquelas coisas, tipo, olha, não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. Que aí quando surge um dia mais tranquilo, eu puxo pra cá, ou então eu sempre vou dando uma olhada. Se eu vejo que tá chegando perto da data de limite de fazer aquilo, aí eu já puxo pro planner. E aí eu acho que é meio que dessa forma que eu me organizo. Vamos lá, próxima pergunta. O que a Sara espera da Uma Tipo para esse ano? Qual a expectativa e objetivos? Olha, espero bastante da Uma Tipo esse ano, viu? Tem algumas coisas que já estão nos planos, então quase certeza que vão acontecer. Eu quero mudar também para um espaço maior. Eu acho que manterei a Uma Tipo dentro da minha casa, mas de repente mudar para um espaço maior está nos planos. Vamos ver como vai ser. Tá nos planos também a gente ter caixas personalizadas de envio. Então, ao invés de ser aquela caixa de papelão, vai ser uma caixa personalizada da Uma Tipo. Estou muito animada com isso. Aumentar a nossa gama de produtos. A gente sempre quer bater metas maiores de faturamento, né? Outra coisa também, que eu sei que é só questão de tempo até acontecer, não sei se esse ano, ano que vem, mas a Uma Tipo ser reconhecida ao ponto de, sei lá, ser entrevistada para uma matéria de uma grande revista ou jornal. Então são várias pequenas coisas que a gente fica sonhando aqui, outras que estão de fato sendo planejadas para acontecerem. Então, espero que 2022 seja um ano tão incrível para Uma Tipo como 2021 foi. 2021 teve várias conquistas, né? Uma delas foi a Uma Tipo ser notada pela Print, tanto é que eu e Dona Uma Tipo somos embaixadoras da Print e essa parceria continua seguindo, pelo menos agora nesse início desse ano, né? E aí eu tô muito animada com tudo que vai vir a partir disso, então eu sei que se 2021 já foi incrível dessa maneira, imagina 2022, que a Uma Tipo tá crescendo cada vez mais, o time das Uma Tipers também tá aumentando cada vez mais, então eu estou muito animada. Outra pergunta foi, por que margaridas? Como foi escolher o tema de perfil? Olha, margaridas não é um tema do perfil da Uma Tipo. Na verdade, margarida é a minha flor favorita. Eu sempre gostei muito de margaridas, então quando eu comecei a criar os produtos, acabou que ela começou a estar presente meio que em tudo. Então, ela não é um tema do perfil, ela é apenas um dos elementos que faz parte do universo de marca da Uma Tipo. Então, eu não meio que escolhi esse tema, eu acho que as coisas foram fluindo. Um dos lados bons de talvez não ter começado a Uma Tipo com todo o conhecimento que eu tenho hoje, é que eu pude começar errando e acertando e testando as coisas e descobrindo as coisas ao longo do caminho. Então, tudo isso me trouxe uma experiência e uma bagagem muito legal para, sei lá, se no futuro eu quiser ter uma outra marca, uma outra empresa, eu já vou saber de uma maneira muito melhor, né, como começar. Próxima pergunta. Em quanto tempo você começou de fato a ter lucro? Olha, a ideia é que a gente comece a ter lucro desde o início da empresa, né? Claro que muitas vezes no início da empresa você fez de repente, sei lá, um investimento alto e aí todos os pedidos que estão sendo vendidos, né?
esse valor vai ser revertido para de repente pagar aquele investimento, mas a ideia é que desde o início você tenha lucro em cima das suas vendas. Agora, se você quis se referir a, por exemplo, quanto tempo você começou a ter um faturamento melhor e tudo mais, eu diria que depois que a gente começou com tráfego pago, que a gente começou, acho que foi em outubro, e lá para novembro, dezembro já começou a dar resultado, então foi quando, por exemplo, a gente começou a ter venda todos os dias, começou a ter um faturamento maior, então acho que o tráfego pago fez toda a diferença. Mas assim, não entendam que, por exemplo, o tráfego pago vai ser a salvação para o seu negócio. Acabou de começar a fazer tráfego pago e vai arrasar de vender. Não. Quando a Uma Tipo começou com tráfego pago, já era uma marca muito bem estruturada, então estava tudo redondinho quanto aos produtos, à oferta, ao conteúdo nas redes sociais. Então, isso só fez com que mais pessoas pudessem conhecer a Uma Tipo, entendeu? Eu sentia, quando eu comecei com o tráfego pago, que o que faltava para Uma Tipo ir para um próximo nível e começar a faturar mais e crescer mais era que mais pessoas conhecessem. Não tinha um ponto da Uma Tipo, olha, isso aqui tá errado, precisa mudar isso aqui para sua empresa crescer. Eu sabia que estava tudo muito redondinho, mas foi com o tráfego pago que mais pessoas começaram a conhecer Uma Tipo, né? Mais Uma Tipers começaram a surgir e aí a Uma Tipo foi crescendo, começando a ter venda todos os dias e tudo mais. Olha, mais uma pergunta pessoal aqui. Conta sua história com o boy. A gente tá junto já faz 5 anos. 5 anos e uns meses. Mas a gente se conheceu por causa de uma amiga em comum. Na época eu trabalhava CLT e aí uma amiga minha lá do trabalho era amiga dele. E tipo assim, eu e ele não nos conhecíamos, aí a gente marcou um rolê, que era aniversário de um amigo nosso lá do trabalho, né? E aí ela falou que ia levar ele. Então, tipo, falou de mim pra ele, falou dele pra mim e tal. Aí a gente chegou lá, se conheceu, começou a conversar. Aí no fim de semana seguinte a gente marcou de sair de novo. No outro fim de semana a gente marcou de sair de novo e cá estamos nós, 5 anos depois. E ele super me ajuda em tudo na Uma Tipo, coitado. Me aturou no começo da empresa, sabe quando tudo é errado, quando você não tem venda, quando o engajamento tá uma porcaria, quando você pensa em desistir. Nossa senhora, ele já viu muita coisa da Uma Tipo, muita coisa que vocês não viam, né? Coisas que aconteciam nos bastidores. E ele, sem dúvida, é uma das pessoas que mais me apoia aqui na Uma Tipo. Eu falo que ele é o estagiário não remunerado, coitado. Porque às vezes ele trabalha o dia todo lá na empresa, e ele vem pra cá. E aí ainda vem furar caderno, vem me ajudar a embalar pedidos. Então foi meio que isso, a gente só se conheceu e aí eu acho que já teve aquela coisa, aquela sintonia, sabe? E a gente foi se conhecendo e cá estamos nós hoje. Como se organiza no dia que está desmotivada? Olha, se tem uma coisa que eu tenho aprendido é a não ficar forçando quando você tá num dia que você tá desmotivada, num dia que você tá mais cansada, num dia que você tá desanimada. Não vai adiantar você querer ser produtiva a qualquer custo. Então, ficar lá na frente do computador, não, vou trabalhar. Num dia que eu tô desanimada, eu prefiro ir para tarefas que não exigem raciocínio. Então, vou montar caderno, vou embalar pedido, vou montar algum produto que exige montagem, ou de repente vou descansar, vou parar ali 1 horinha para ficar assistindo uma série, ficar sem fazer nada, ou tirar um cochilinho da tarde, porque eu sei que eu melhoro quanto a isso. Vocês podem perceber que por aí deve ser assim também. Você não passa um dia inteiro desmotivada. Às vezes você tá desmotivada, você vai fazer alguma coisa, você vai ver conteúdos de pessoas que te inspiram, você vai rolar o Pinterest, vai, tipo, sabe, qual a palavra? Espairecer um pouquinho a mente, sabe, fazer outras coisas, e aí você já fica melhor para poder voltar a fazer o que você estava fazendo antes. E agora vamos para a última pergunta. Ao longo desse processo tiveram outras perguntas, mas que eram muito parecidas com as que eu já respondi. Por exemplo, o que você diria para a Emily de 5 anos atrás? Qual o maior perrengue da Uma Tipo até agora? Então são perguntas que eu meio que já respondi. E aí agora eu vou para a última pergunta, que talvez seja a mais polêmica, gente. Se pudesse mudar alguma coisa do início da Uma Tipo, o que seria? Eu mudaria o nome. Pasmem. A Uma Tipo, como eu falei, ela surgiu na época que, tipo assim, o nome Uma Tipo, né, surgiu na época que era um perfil de lettering. E aí, por que Uma Tipo? Eu sempre falo isso, vocês sempre perguntam por quê, então bora lá.
Quando se é artista, ilustrador, você acaba desenvolvendo um estilo próprio, certo? Eu sempre uso essa explicação. Então, por exemplo, sabe aquele artista que você super acompanha, que é um dos seus artistas favoritos, que você estiver na rua, você vê uma arte dele, você vai saber que é dele, mesmo sem ver a assinatura? Pois bem, quando você é artista de lettering, que era o que eu era no início da Uma Tipo, você também tem isso, você vai desenvolvendo meio que o seu traço, o seu estilo de letra, de forma que quando a pessoa vê uma arte sua, ela vai bater o olho e vai falar, conheço esse estilo de letra, é da Uma Tipo, entendeu? Então começou com isso. Então quando eu comecei com a Uma Tipo, a minha ideia era crescer e me desenvolver como artista ao ponto de eu ter o meu estilo próprio, como se fosse o meu estilo de letra próprio. E aí, nesse meio das letras, a gente tem a tipografia, a caligrafia, o lettering, tem várias vertentes disso, né? E aí, quando você é um artista e você desenvolve meio que o seu estilo de letra, que faz as pessoas reconhecerem o seu trabalho a partir daquilo, é como se você desenvolvesse uma tipografia própria. Tipografia, fonte, sabe? Uma fonte própria sua, uma tipografia. E daí o nome Uma Tipografia, Uma Tipo. Foi daí que surgiu. Hoje, ela como papelaria, talvez esse nome não faça tanto sentido assim. Mas não é uma coisa que me incomoda ao ponto de eu, pelo menos por agora, né? Pode ser que amanhã ou depois eu mude de ideia, ao ponto de eu decidir mudar. Até porque já é uma marca registrada, já é uma marca conhecida, já é uma marca que vocês já estão acostumados e tudo mais. Mas eu acho que se isso chegasse ao ponto de me incomodar, eu provavelmente faria a mudança, de repente contrataria pessoas para me ajudarem nesse processo, né, de mudança de identidade visual, porque não é fácil você mudar o nome da sua marca e, tipo, mudou, pronto. Tem que ter todo um processo de avisar a sua audiência, as pessoas que te acompanham, tem que ter todo um processo para as pessoas saberem do que está acontecendo, saberem que está ocorrendo essa mudança, tem que ser uma coisa muito bem feita. Então, eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa hoje, lá no início da Uma Tipo, provavelmente seria o nome. Eu não tenho nenhum nome em mente, mas é uma coisa que, tipo assim, sempre, sabe quando fica lá no fundo, uma coisinha te incomodando, porque o nome não tem mais a ver com o nicho, entendeu? Então, eu acho que seria isso. Bom, gente, então essa foi a entrevista que as Uma Tipers fizeram comigo. Eu gostei muito de responder todas as perguntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. De repente, se você tem alguma pergunta legal que não foi respondida aqui nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para sempre que sair vídeo novo o YouTube avisar a senhora. E até o próximo vídeo!